Prosseguindo com as atividades do 25º SIG, teremos agora o workshop da empresa MacD, patrocinadora ouro do evento. O título do workshop é Armadilho e o Ambiente de Guerra Eletrônica Moderno, que será realizada pelo Danilo Miranda, que é diretor de engenharia da MacD. As palavras aí. Boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado pelo convite aqui do SIG e ITA para a gente poder estar aqui prestigiando esse evento. A MacD na condição de patrocinador e também na condição aqui de apresentar o nosso portfólio, produtos e soluções e trazer um case particular que é o Armadilho, o nosso veículo lançador de foguetes. E como o evento tem bastante a ver também com guerra eletrônica, a gente traz aqui alguns estudos, algumas análises que a gente já fez sobre potenciais efeitos de interferência no armadilho e como que a gente está mitigando esses efeitos. Então, a agenda, né, eu vou fazer uma breve apresentação institucional, né? Então, breves comerciais, eu peço a paciência de vocês. Né? A MacD também na condição de patrocinadora, talvez muitos dos senhores da área de defesa já nos conheçam. Para aqueles que não nos conhecem, são breves aqui vídeos que mostram aquilo que a gente faz, o nosso portfólio, de onde a gente veio. Em seguida, falar sobre o Armadilho, nosso veículo lançador de foguetes, para aplicação em artilharia. Depois, como é que o Armadilho faz a sua operação em bateria, ou seja, quando é um veículo só e quando são vários, como é que eles conversam entre si, que tipo de informações são trocadas e que efeito agregado eles têm operando em bateria. Depois, talvez o filé mignon aí, falar sobre interferência intencional, ou seja, forças inimigas querendo interferir com diversas técnicas de guerra eletrônica, que os senhores conhecem bem, talvez em grande profundidade. A gente vai trazer aqui, dar uma pincelada, né, por ser um evento curto. E depois próximos passos dessas investigações que nós temos feito. Então vamos lá, a MacD é uma empresa que tem 16 anos, né? Não é uma empresa jovem, mas nem tão jovem assim. Ela é 100% brasileira, com atuação global. Nós temos aí já exportações já para vários países. E nós é uma das principais, hoje, empresas que compõem a base industrial de defesa. É a empresa de defesa que mais cresce no Brasil. Até pouco tempo atrás nós tínhamos 30, 40 funcionários. Hoje a MacD já está aí com quase 300 colaboradores. Então é uma empresa que tem crescido bastante, levado o nome do Brasil com muito orgulho lá fora. Por exemplo, 2 semanas atrás eu estive junto com uma comitiva da MacD na feira DSI, ou DCI, né, em Londres, que é a maior feira de defesa do mundo. O maior stand brasileiro era o stand da MacD. Maior, inclusive, que empresas consagradas, como a Taurus, CBC, a própria Embraer. Então nós estávamos lá com a bandeira do Brasil pendurada lá no teto, levando muito orgulho para o nosso país. Nós temos 3 empresas no grupo e nós temos uma empresa estratégica de defesa, né, com produtos estratégicos de defesa. Então aqui um breve vídeo mostrando aqui o que a gente faz. Esse aqui é um ensaio lá na Marambaia, um ensaio de teste de arena, de uma das nossas munições aéreas. Essa é a nossa fábrica em Paraibuna, mais ou menos 40 minutos de carro daqui, onde a gente faz o carregamento das bombas. Então, é uma área ativa, né, uma área bastante sensível. Aqui mostra uma das nossas linhas de produção das bombas padrão MK-82. A gente chama de BGB-82, que é Brazilian General Bomb 82. Enorme que a gente tem lá justamente também para atender as regulamentações do Exército, as regulamentações aplicáveis, os taludes e tudo mais. E tudo isso aí é feito em propósito conforme as regulações, tem que ser áreas bem espaçadas, os paióis da área ativa, tudo isso tem que ser bem longe uma coisa da outra. Aqui é a casa das espoletas. A gente faz espoletas mecânicas, tanto de ogiva quanto espoleta de cauda, que é espoleta mecânica e relojoaria suíça, né? A gente mexe e agora estamos em um projeto avançado de espoletas eletrônicas, de maior confiabilidade. Aqui alguns dos depósitos. Então, depósito para de ventilação, parede dupla, sem visada direta do sol, atendendo todas as regulamentações. Aqui é o nosso quartel-general, aqui em São José dos Campos, fica na área, quase a área rural ali, no Bom Retiro, onde fica a área administrativa, onde fica a engenharia.
onde fica a manufatura não ativa, a parte de produção não ativa da empresa. Então, a parte inerte fica aqui em São José. Ensaio de arena, as placas testemunha, para ver velocidade de fragmentação, efeito de blast, sopro, temperatura, onda de choque. Então a gente faz vários ensaios instrumentais, justamente para comprovar para os nossos clientes aqui no Brasil ou no exterior de nações aliadas a qualidade do nosso produto. Aqui tem ensaio em túnel de vento. Aqui está o projeto que eu vou comentar, o Armadillo. Esse é o nosso veículo furtivo, lançador de foguetes, 70mm. Esse é um projeto de desenvolvimento que a gente acabou de ser contemplado com o edital FINEP, um kit de guiagem para as munições aéreas. Então, o kit DAB, que aumenta a precisão dos ataques, diminui o efeito colateral, aumentando a precisão das nossas munições aéreas. Nós temos outra empresa do grupo, MacG Tecnologia, focada na área de química, explosivos, TNT, tritonal, RDX, combustíveis clássicos, motor foguete, a gente faz com todos esses. É uma tecnologia que a gente sabe tanto fazer a produção em si como exportar a linha produtiva. Tem muitos países hoje que não dominam a fabricação desses materiais. A MacG exporta a tecnologia produtiva de como fazer TNT, como fazer explosivo. E a última empresa do grupo, a Equipaer, que é voltada para atender a Força Aérea Brasileira. A gente tem alvos aéreos, ou seja, banners para poder ensaios de tiro, F5, o A-29. Nós temos alvos a terra, lançadores de foguete de 7, 19 bocas. Nós temos um drone para ensaios, para treinamento de tiro, treinamento de artilharia. Isso aqui é a Barreira do Inferno, aqui um drone Diana. E quem serviu lá já deve ter visto o Diana voando. Agradeço a paciência. Mais um breve vídeo agora sobre o Armadillo, focado no nosso... Assim, bom, antes de falar rapidinho sobre os valores institucionais, nós temos como propósito suprir os meios de proteger o Brasil e nações aliadas. É nosso maior interesse caminhar sempre de braços dados com as suas armadas brasileiras, mas a gente sabe, nem em anos em que há oscilação orçamentária, a gente tem que viver de exportação também, senão a gente não consegue ter, né, a empresa se manter. Então a empresa, prioritariamente e sempre desenvolvendo produtos de interesse do Brasil, mas também para que a empresa possa se perpetuar e ela ter uma musculatura necessária para atender as suas armadas brasileiras. A gente também é uma empresa que tem uma entrada razoável também de exportação, que é muito importante para poder manter tudo isso que os senhores viram, né? Então a gente investe na soberania nacional sempre, né, com as Forças Armadas Brasileiras. Então são 3 empresas: a MacG Defesa, que faz sistemas, integração de sistemas; a MacG Tecnologia, que mexe com a parte de químicos; e a Equipaer, químicos, exportação e offsets tecnológicos; e a Equipaer, que um treinamento aéreo, lançadores de foguetes. Nós temos 2 fábricas, uma fábrica aqui em São José, com uma área de 50.000 metros quadrados e área construída de 5.000, onde nós temos a parte administrativa e a fabricação inerte. E a fábrica ativa, que é a de Paraibuna, que os senhores viram no vídeo o carregamento das munições, que é uma área muito maior, uma área enorme. A gente nem, para construir tudo ali vai dar trabalho, porque era uma antiga fazenda enorme. E nós temos uma área construída de 11.000 metros quadrados e em expansão. À medida que a gente vai tendo mais produtos, a gente vai inaugurando novas linhas produtivas. Lá tem muita área para construir. Tem a área de ensaio do Armadillo lá, para ele poder entrar na lama, sair da lama, subir morro, descer morro, dar tiro. Então é uma área bastante grande. E nós temos escritórios comerciais no Brasil e também na França, para clientes internacionais. Então agora brevemente o Armadillo, eu já vou para a parte técnica. Isso aqui foi na Semana de Artilharia do Exército em junho passado, que a gente pintou o carro nas cores do Exército. Nós fomos convidados pelo Comando de Artilharia a expor nosso produto junto com a bateria já existente de artilharia do Exército. Sistema Arthur, obusetos, uma formatura muito bonita. E o Armadillo, a gente foi convidado a fazer parte, fazer uma demonstração do produto lá. O Armadillo é um
Diferente de todos os outros, ele entrou, parou, nivelou, atirou e saiu. Os outros já estavam lá desde 1, 2 dias antes. Aí é fácil acertar o alvo, né? 1, 2 dias parar, a gente chega, para, aponta, atira. Então, realmente, é um sistema muito ágil, visando o combate moderno. Estabilizou em menos de um minuto e meio, ele chegou, parou, enquanto o locutor falava. Ele chegou na região da formatura, parou, atirou. Em 30 segundos ele se desmobilizou e saiu. Então chamou a atenção de todo mundo lá. Tinha autoridades presentes, ministros, né? Senadores, tinha embaixadores de nações amigas. Então é um produto que né, muito gentilmente o Exército concedeu espaço para a gente mostrar aqui no Brasil e mostrar também para o exterior. Vamos lá, falando sobre o armadilho, essa aqui é uma foto do ensaio em Formosa, no campo ali de instrução de Formosa. É um veículo que ele tem uma série de características. Ele tem uma fase ofensiva, em que poucos segundos, né, questão de minuto, o lançador de foguetes é ativado e ele fica em modo furtivo, ou seja, a torre de lançamento ela se retrai e ela fica na caçamba do veículo. O veículo só denuncia que ele é um veículo de ataque na hora de atirar mesmo. Isso dá um efeito furtivo muito interessante. Por exemplo, reconhecimento aéreo. Se passar por cima, vai ver ali uma viatura 4x4, vai achar que é uma ambulância. Não vai nem entender o que é um veículo tão leve, mas ele é um veículo que tem 72 foguetes, 70 mm nas costas. Então, de inofensivo, ele não tem nada. É um veículo com um poder de fogo bastante grande para o seu tamanho. Ele tem uma fase não ofensiva, em que ele fica camuflado, como veículo de patrulha. Ele não tem patenteado, nós temos 2 patentes sobre esse veículo, um sobre o recarregamento e uma outra sobre o sistema de tiro em si. E esse sistema de tiros, provavelmente vocês reconhecem aqui a plataforma, a gente está usando um chassi americano da Humvee, mas a gente pode... o nosso conhecimento está no sistema de tiro. Então a gente pode portar esse sistema de tiro para outros veículos 4x4 que tenham aí uma capacidade de carga e um volume similares. Então ele foi feito para ser modular portátil. A gente sabe que há outros veículos que são de preferência também do Exército, dos fuzileiros navais. Nós estamos conversando, a gente pode, sem dúvida, portar esse sistema para outros veículos. E ele tem uma tecnologia que pode ser operada de forma local, ele pode ser operado, o sistema de tiro pode ser operado de forma remota, né? Caso de conta da bateria, o veículo ser alvejado, o artilheiro pode sair, se refugiar em algum local mais seguro, né? Até algumas centenas de metros, e comandar tiro de forma remota a partir de uma rede local. Então tudo isso a gente está vendo, né? A gente vê agora com a guerra da Ucrânia, como um veículo desse poderia ser útil lá. A gente viu recentemente, até parando aqui, abrindo parênteses, tem um veículo agora, um Humvee parecido com o nosso, que está com um lançador de foguetes, com 4 foguetes nas costas. A gente olhou e saiu na manchete no jornal da Ucrânia. Game changer. Agora a guerra vai mudar com esse veículo. A gente olhou e falou, mas só 4 foguetes? A gente tem 72 ali. Esse é o game changer? Imagina que eles conhecem esse game changer aqui. Mas era 4 foguetes guiados. Tem isso também. Tem que dar. Esses são foguetes de saturação, mas nós estamos também estudando o uso de foguetes guiados também, que muda um pouco a maneira de operação, mas também é algo que também está alinhado com o combate moderno. Então era um veículo ágil, furtivo e moderno. Ele é um veículo autocontido, ele mesmo se autorremunicia. O veículo de comando e controle tem a mesma configuração dos veículos lançadores. E tudo isso para poder ter configurações, não ter uma série de configurações do veículo. Ele ser um veículo que todos eles têm um hardware mais ou menos, software mais ou menos parecido. De forma a poder, por exemplo, no caso do veículo de comando ser alvejado, um outro veículo assume o comando da bateria e pode, dessa forma descentralizada, dar uma maior sobrevida à bateria. É um veículo operado por apenas 2 combatentes, né, o motorista e o artilheiro. Bastam 2 operadores na cabine. É um veículo que ele tem estabilização de sistemas hidráulicos, né, para tiros indiretos, ou seja, o veículo, ele, no linguajar, né, da casinha, ele patola, ou seja, ele desce umas sapatas para que não descarregue o coice do foguete na suspensão do veículo. Isso iria diminuir a precisão para tiros de maior profundidade. Então, a gente descarrega, a gente aterra o veículo no chão. Ele tem 33 casulos de 24 foguetes cada, sendo que um já vai acoplado na torre e os outros 2 para remuniciamento. A gente estima uma operação em bateria com 6 peças, mas ele é bastante reconfigurável, pode ser menos peças, pode ser mais peças. Isso aqui a gente está conversando para ter uma doutrina que faça sentido para a operação do Exército, mas pode ser mais ou menos peças, ser o menor para todos com o mesmo poder de fogo. E ele atira foguetes 70 mm, tanto do padrão MK-40, ou seja, com folding fin, como com MK-66, que é com wraparound fins, né, que são foguetes que saem com rotação. Então, qualquer um dos dois, o nosso gatilho é um gatilho que acomoda os 2 tipos de foguete. São foguetes, que acho que o pessoal da Força Aérea conhece, são foguetes lançados também de aeronaves, lançados de asa rotativa, do Tucano. Eles
É exatamente o mesmo tipo de foguete, só que agora com a aplicação terra-terra, em vez de ar-terra. Mas é o mesmo foguete, e essa munição, esse calibre de 70 milímetros é um dos calibres, provavelmente é o calibre ocidental de maior uso para foguetes. Então a gente escolheu de propósito, justamente para que não tenha problema, como a gente vê agora na guerra da Ucrânia, de falta de abastecimento. Ah não, se a MacG parar de fazer foguete 70 milímetros, o veículo não funciona mais. Não, o nosso veículo é compatível com foguete 70 milímetros de quaisquer fabricantes. Imbel, Avibraz, Thales. A gente é compatível, a gente fez isso de propósito para que essa solução seja uma solução permanente de uso dos nossos clientes. Então, aqui olhando rapidinho, o armadilho, ele é composto aqui, né, como é um fórum de engenharia, um fórum técnico, ele é composto de uma série de subsistemas principais, eu não vou passar todos para não ficar muito exaustivo, mas só para os senhores terem a percepção aqui de que ele é mais complexo do que só um veículo inofensivo, né? Ele tem uma série de coisas que tem que ser analisadas, né? Recarregamento, casulo, apontamentos, a gente dividiu ele em uma série de áreas de interesse de estudo, e aqui mostra aquilo em que a MacD mexeu no veículo. Então isso aqui é tudo que a gente mexeu, ou seja, sistema de lançamento, sistema de recarga, a parte de blindagem, lançador de granada, estabilização, os inerciais, eletrônico, computador de bordo, computador de missão, tudo isso é a MacD que fez, a integração. O chassi não faz sentido fazer, o chassi do carro, o chassi a gente faz como os outros fabricantes fazem, compra o chassi pelado, e a gente povoa o chassi com essas tecnologias. Então, dimensões, para dar mais ou menos uma noção de como é que é o tamanho do bicho, né? Então, ele tem 2,5 metros aqui de largura. A torre, quando está na sua elevação máxima de 60 graus, pode chegar a 4 metros. E aqui as dimensões de comprimento, é um veículo de 5 metros de tamanho. Então, um veículo leve, 4x4. Aqui está algumas dimensões aqui mais para fins de curiosidade, né? Então, é um veículo com canal 6.5 diesel, né? 200 cavalos, com capacidade de carga de até 6 toneladas, peso máximo de 6 toneladas, autonomia de 400 quilômetros. Aqui está mais algumas figuras de mérito aqui. Mais para fins de curiosidade, né? A minha intenção é mais para a parte de guerra eletrônica agora. E uma coisa importante que a gente gostaria de ressaltar é que a gente sabe que a economia de defesa é um assunto cada vez mais importante para as Forças Armadas. Então esse é um veículo que precisa de guarnição reduzida, enquanto que um obus, né, um obuseiro precisa de 8 combatentes para operar e tem uma cadência de tiro de 3 tiros por minuto, a gente precisa de 2 e tem 3 tiros por segundo. Então isso é uma economia de defesa, né? Claro, com um sistema desse mais moderno, tudo provavelmente é mais caro, mas se você pensar no custo de mão de obra, custo de manutenção, a gente, pensando de uma forma mais holística, para as Forças Armadas, o combate moderno, você precisa realmente de ter uma série de soluções. E a gente acha que o armadilho se encaixa num nicho muito interessante. Ele é um sistema reconfigurável, né? As viaturas de comando e lançadoras são as mesmas, é o mesmo hardware embarcado, o que muda é o nível de autorização do que você pode fazer dentro da viatura, mas é um sistema reconfigurável visando justamente o combate moderno. A gente não pode ser inflexível nesse aspecto. O poder de fogo, ele é capaz de se remuniciar 2 vezes, então são 3 casulas de 24 foguetes cada. Acabou um, você descarta, pega o segundo, mais 24 tiros. Acabou, descarta, remunicia, mais 24 tiros. Então é um sistema com poder de fogo bastante grande e que pode ser usado em missões múltiplas. Você usou aqui, você desmobiliza, vai para uma outra posição alguns quilômetros adiante, mais uma rajada de fogo, se desmobiliza. Então isso dá uma flexibilidade muito grande aqui para as forças terrestres. Ele é compatível com os principais fabricantes de foguetes 70 milímetros. A gente não fez, como muitos concorrentes fazem, que o seu veículo, o único foguete que funciona no seu veículo é o que você mesmo faz. Né? Tem alguns concorrentes que fazem isso, a gente não fez assim. A gente faz de forma universal, porque não faz sentido o Exército ficar refém nosso e só a gente faz foguete 70 milímetros. Não, pode comprar de qualquer fabricante. Claro que é nosso interesse também fazer os foguetes, mas a gente sabe que isso dá uma flexibilidade muito grande. Né? Ainda mais se uma empresa fecha, ou está mal, ou está aqui, isso, está aquilo, o Exército não pode ter uma arma ali que não vai ser utilizada para nada. Então a MacD, né, conversando com especialistas e conversando com autoridades do setor, a gente foi desenvolvendo uma solução bastante madura e arrojada. E a cadência de tiro, como eu falei, é uma cadência bastante elevada. Isso tudo é falando de um veículo só. E como é que eles funcionam quando eles operam em bateria? Ou seja, eles operam de forma agregada. Vamos lá. Aqui está um exemplo de uma bateria com 6 unidades. 6 unidades de tiro. Um armadilho comando, que está um pouco mais recuado, e 5 lançadores. Vai vir para o comandante, olha comandante, vocês têm que abater uma área de 1 por 2 quilômetros, é um veículo de foguetes, vocês têm que abater aquela área com foguetes.
E aí esse polígono pode ser desenhado ali na tela do comando de várias formas. Aqui eu coloquei um retângulo para ficar mais fácil. E aí o sistema de tiro calcula o seguinte. Ele vê as regiões preferenciais, ele pega aquilo e otimiza para que cada veículo, de forma, não atire tudo no mesmo lugar, não faz sentido, atire de forma agregada, né, para abater o máximo possível aquela região, minimizando ali o CEP, a dispersão dos foguetes, né, então colocando uma região mais central para cada um desses veículos. Em seguida, é calculado quantos foguetes cada veículo tem que lançar, e junto com sua área de dispersão, o CEP, né, o erro circular ali, desses foguetes. Então, junto com o CEP e o efeito de cada cabeça de guerra, de cada foguete, qual que vai ser o efeito geral sobre aquela região, isso é calculado e essa informação é passada pelo veículo de comando a todos os demais veículos. Você vai tirar tanto a região, tanto a região, tanto a região, tanto a região, tantos foguetes, ele tem informação vinda de forma recíproca de quantos foguetes e quantos casulos tem disponível, se o sistema consegue identificar ali pela impedância do gatilho, quais foguetes quais estão em aberto, quais estão em fechado, quais tipos de foguetes estão ali, e quais tipos de cabeça de guerra estão lá. Então, com isso, o sistema calcula de forma, pelo software, pelo sistema de bordo, qual que é uma solução otimizada para essa questão. Ele calcula azimuth, elevação, número de foguetes e tudo que é necessário para abater uma certa região. Para que ele possa fazer isso, ele precisa de uma série de informações. E é aqui que entra a guerra eletrônica. Ele precisa de radionavegação. Ele precisa de sinal, GPS, constelações de navegação. Por quê? Porque ele precisa saber a posição dele. Como é que ele vai atirar numa certa área se ele não sabe onde ele está? O veículo tem que saber onde ele está, latitude, longitude, altitude, onde é que ele está. Todos eles, não só o veículo de comando, todos, porque todos eles atiram, então todos têm que saber onde estão. Isso é um tipo de coisa que não tem muito substituto. Né? Se você tentar fazer um veículo que anda várias horas, só com inercial, outras coisas, não tem muito substituto. Aqui a gente consegue fazer medidas paliativas, mitigação, contingência, mas no fundo, qualquer tipo de veículo desse é um pouco refém dessas constelações de navegação. Outro local bastante interessante, a intercomunicação VHF-UHF. Esses veículos, para trabalhar de forma agregada, tem que ter rádio, que eles têm que trocar informações entre si. Também é outra coisa importante para operar em bateria. O veículo de comando tem que ter comunicações com o comando. O comando de artilharia vai operar não só armadilho, mas vai operar outros armamentos. E tudo isso parte de uma nervura central que vai comandar, olha, a bateria de armadilhos vai fazer tal área, os obuseiros vão fazer tal área, isso aqui vai tal área, em complemento à infantaria, à cavalaria, vai ser essa área aqui. Então, a comunicação com o comando é fundamental, também pode ser jameada. E fora as interfaces internas do veículo, eu tenho eletrônica dentro do veículo também. O veículo tem um computador de missão, um Combat Management System, que faz todos esses cálculos balísticos de otimização, etc., efeitos das cabeças de guerra. O veículo tem uma rede interna, que permite o artilheiro sair de dentro do veículo. Para isso a gente teve que criar uma rede militar, mas uma rede local, que é entre o computador de missão e o computador de bordo. Então tem mais uma interface aqui que tem que ser pensada. Tudo isso, esse conceito de operações básico aqui, mostra que para operar, para que a gente atinja essa sofisticação, muita tecnologia tem que ser colocada. O que está na tela daquele carro C2 de comando e controle? Então ele tem uma tela de tiro balístico que ele desenha um polígono, né? Esse polígono provavelmente vem do comando, ele coloca a saturação mínima desejada, né? Coloca o input, o impacto das cabeças de guerra, que tipo de cabeças de guerra estão ali, que tipos de foguete estão ali. Porque dependendo do foguete, dependendo do tipo de propelente, dependendo do comprimento, tudo, eles podem ter alcances diferentes. Alcances máximos diferentes. Então, por isso, ele tem que receber como input todos esses parâmetros para poder fazer a matemática por trás disso. O output que esse sistema calcula é o percentual de saturação da área, você coloca o mínimo desejado, você coloca o que você obtém. A quantidade de foguetes por veículo, né? E aqui a nossa regra de cálculo é não atirar tudo de um veículo e deixar os outros abastecidos, porque não faz sentido, aquele veículo já perde utilização, então é tentar uniformizar o descarregamento de cada um desses veículos. Ele vê que veículos estão fora do range, porque pode ser que um armadilho andou muito longe, ele está fora do alcance do sinal de rádio, ele pode estar sendo jameado, ele pode ter sido abatido, ele pode não estar respondendo ao ping do rádio. Então tudo isso a gente levou em consideração para que esteja aqui no sistema. E por fim ele comanda o tiro, se ele quer, de que forma que ele quer o tiro, que cadência que ele quer, se ele quer tiro single, se ele quer ripple, se ele quer rajada, a gente coloca aqui no sistema, nessa tela de comando que fica ali à disposição do veículo de comando. Então um sistema sofisticado. Para que isso funcione, os inimigos vão tentar impedir que você use todo esse poder de fogo. O que eles vão tentar atacar em especial? Aqui a gente vai dar uma pincelada, até porque os senhores muito generosamente estão aqui na hora do almoço. Aí eu vou tentar ser breve, mas mostrar que assim, a gente pensou nisso. Claro, tem muita coisa que tem que ser pensada, muita coisa que tem que ser testada, mas
já existe, a gente quando coloca esse tipo de tecnologia, a gente tem que saber que contramedidas vão atuar sobre ela. Então, as áreas que a gente tem se preocupado mais, a parte de radionavegação, sistemas de comunicação, safety, computadores de bordo e a rede local do carro. São 5 áreas em que a gente acha que, em especial, a guerra eletrônica, né, que é um dos tópicos prioritários aqui do evento, onde pode atuar. Radionavegação. Vamos lá. 2 coisas principais aqui, tem várias, mas trazer 2 que os senhores conhecem, que é o jamming, ou seja, você elevar um sinal de ruído tão alto que você não consegue ver o sinal útil, e o spoofing, que é você dar medidas falsas de navegação para o carro. Então são 2 efeitos que vão prejudicar a operação do sistema, não há dúvida. E aqui eu trago 2 coisas, mitigação e contingência. Quem aqui já estudou engenharia de sistema, né, eu sou Marcelo, já fiz mestrado no INPE lá, sabe, contingência é o que você faz para evitar o risco antes que ele aconteça, né, diminuindo a probabilidade de ocorrência ou impacto. Provavelmente a probabilidade dele acontecer. E a contingência é depois que aconteceu. O que a gente faz? Contingência. Então, mitigação e contingência. A mitigação para radionavegação. Bom, usar receptor GNSS, não usar só GPS. Mas isso todo mundo já faz, né? São várias constelações. Geralmente, quando o pessoal já jameia a banda L inteira ali, então. Mas já é um primeiro caminho. Se o cara está jameando só uma banda específica L1 do GPS, a gente, talvez o GLONASS ou o Galileu não tenha sido jameado. Usar, agora outra, que todo mundo usa, que a gente usa também. Usar mais de uma antena GNSS em faces diferentes do carro. Pode ser que a fonte do jamming seja localizada. Pode ser que ela seja diretiva. Pode ser que ela seja... Então, enfim, por uma série de critérios, a gente coloca mais de uma e tenta criar nulos em algumas regiões para que a gente possa ver, de fato, se aquilo é o jamming ou spoof, e a gente possa, com base nisso, fazer uma filtragem disso. Também mitigação. Também não mitiga 100% do problema, mas ajuda. Outra, filtragem de sinais e coordenadas espúrias. Se você está andando com o carro, de repente você recebe uma mensagem que você está 1000 km para lá, não faz sentido. O carro nem anda 1000 km, a autonomia dele é 400. Então você para e fala, eu tenho que filtrar esse espúrio. Então tudo isso também está ali dentro dos algoritmos. E por último, a gente também estudou ali, considerou que é importante os carros trocarem a coordenada GPS entre si. Pode ser que, dependendo como os carros vão estar, eles vão estar próximos, mas talvez nem tão próximos, alguns quilômetros entre um e outro, pode chegar até alguns quilômetros. Às vezes um está sendo alvo de gêmeo e o outro não. Então, se o carro, se eles trocarem coordenadas GPS entre si, você pelo menos sabe mais ou menos onde você está. Com 1, 2, 3, 4, 10 km de erro. Mas é melhor do que não saber onde você se encontra para poder fazer a operação de forma agregada. E agora, o problema aconteceu, o GPS do carro ficou maluco, e aí o que a gente faz? Contingência. Primeiro, a gente pode colocar dados de referenciamento de forma manual. Pega lá no computador, pipipi, popopó, atira latitude tal, longitude tal. Mas para você saber isso, você tem que ter fonte de informação externa. Você está um veículo de artilharia, você opera um pouco recuado em relação ao fronte, talvez tem um infante lá na frente que falou, olha, a coordenada para você abater é tal, 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 tal. Não precisa de GPS, então. Se você sabe onde você está, ali você vê pelo mapa onde você está, você sabe onde você tem que atirar, você tem que fazer essas contas, imputar isso no sistema e atirar. Mas, claro, aí você precisa de ter informações externas, né? Ou um mapa, enfim, você precisa ter algum tipo de... Você precisa ter auxílio, né, para essa rádio, que substitua essa radionavegação via satélite. A outra, parece brincadeira, mas eu falo isso aí, mas é verdade. Você pode tirar o carro dali e levar ele para uma região de menor ruído. Por quê? Diferente de um auto rebocado, alguma coisa assim, que você precisa, que dá um trambolho enorme que você tem que levar, colocar na certa região, para você tirar aquilo dali para levar para outro lugar, dá um trabalho enorme. Uma armadilha é um carro. É um Humvee. Você pode pegar, levantar, andar 4 km, parar e atira. Como o alcance dos foguetes é de 3 a 12 km, você anda 1, 2, 3, você provavelmente não vai sair daquela sua zona provável daquele polígono que você desenhou. Você pode continuar atirando naquela região. Então você pode ir para uma região, por exemplo, que tem um acidente geográfico, que tem uma montanha, ficar talvez escondido. Como ele dá tiros indiretos, né, tiros parabólicos, você pode ficar escondido para poder justamente evitar a interferência. Então tudo isso parece brincadeira, mas é uma contingência, está no meio da guerra ali. Seu rádio está todo jameado. Quando você desloca o veículo, tenta achar uma outra região. E por último, para finalizar, o uso de pontos de observação externa para correção do tiro, né? Aqui também você pode, como eu falei, pode ser via infantaria, pode ser via um drone que acha aquela informação. Você tem um ponto de observação externo que te ajude a saber onde você está e para onde você tem que atirar. E por último, o uso de foguetes que sejam mais imunes a esse tipo de efeito. Por exemplo, foguetes guiados com base em designadores laser. Então, um designador laser não é jameado, né, por um jamming GPS. Então, mesmo que você não sabe onde está, mas o seu foguete ele é guiado, se você tiver ali um designador laser que está apontando para a região que tem que ser atacada, mesmo que você tenha o seu desconhecimento de alguns quilômetros, muito possivelmente vai funcionar.
Porque o designador laser, você, claro, vai ter que dar umas coordenadas básicas ali, saber mais ou menos onde está, mas um erro ali pode ser, o ajuste fino pode ser feito no laser. Então, é mais uma medida de contingência. Então, se você quer muita precisão, aí talvez não seja foguete de saturação, seja foguetes guiados, que são bem mais caros, que é uma ordem de grandeza acima. Se um foguete de saturação custa $2, $3 mil, um guiado é uma ordem de grandeza acima. Então, também não dá para encher com 72 foguetes guiados, que custa muito caro, né? Tem que ver também o que faz sentido na economia de defesa e tudo mais. Então, segunda fonte de interferência, sistema de comunicação. Os carros têm rádio. Se não tiver rádio, não faz sentido eles operarem de forma conjunta. Mais uma vez, o jamming, ou seja, você colocar ruído nas bandas de comunicação, ou tentar ingressar na rede. Você tentar, de alguma forma, ingressar na rede e ser um elemento armadilho falso, colocando falsas informações ou tentando confundir o sistema. Então, a mitigação para isso é fazer, né, comunicações, transferência transec, né? E a gente usa uma série de técnicas que já são consagradas aí no meio militar, ou seja, fazer frequency hopping, fazer uma série de modulações, canais de métodos de codificação que façam sentido para um ambiente de guerra eletrônico. Operar em faixa larga, então não pegar um rádio que seja só VHF, ou só UHF, um rádio que seja de banda larga, que possa fazer esse hopping num passeio bastante, uma excursão bastante grande de frequência. Usar agora, então até aqui foi nível analógico, agora nível digital, consegue fazer codificação segura, ou seja, a gente ter, apesar que geralmente quem faz isso é o fabricante, talvez do raster, não necessariamente a MACD. Ou talvez, geralmente, as próprias Forças Armadas que gostam de fazer a codificação, né, a criptografia. Mas a gente pode, talvez, apoiar e ajudar em critérios de quais seriam a criptografia mínima necessária, tamanho de chave, etc., para que faça sentido resistir a interferências, né, de invasão do sistema. E, por último, nosso projeto de rede é fechado entre os carros. Ele não é para admitir novos nodos no sistema. Mas, sabe-se lá Deus, pode acontecer. Então, a gente tem que ter medidas de contingência também para evitar isso. E quais são as que a gente está avaliando até agora, mas que a gente ainda está estudando? De novo aqui, né? Deslocar o carro para uma região de menor jamming, por que não? Como uma vez eu falei, o carro ele tem uma região de ataque de até 12 km. Então, se você andar 1 km para a direita ou para a esquerda, também não vai ser o fim do mundo para você deixar de fazer um ataque. Então, deslocar o carro parece brincadeira, mas é uma medida que a gente vê bastante que pode ser feito, né? A gente tem visto agora na guerra da Ucrânia que o que está ganhando as comunicações da guerra é o Starlink, do Elon Musk, mais o Signal, que é o concorrente do Zap. O que está ganhando a guerra é o Starlink e o Signal. Ou seja, os caras põem uma antena via satélite no meio de um buraco, eles cavam um buraco no chão, metem uma antena VSAT via satélite, que olha só para o céu, mete um talude do lado dela, ela só olha para cima, então o jamming que vem na lateral não importa de nada. Os caras fizeram uma barreira anti-jamming, vai um buraco, puxa um modem ali e conversa as tropas via Signal. É isso que está ganhando a guerra. Então a gente olha e fala assim, poxa, não é um sistema sofisticado de rádio, não, é o Signal com o Starlink. Está ganhando a guerra, pelo lado ucraniano, né? Ganhando assim, que é o que está permitindo a comunicação deles, né? Então não é um rádio sofisticado da Thales, não é? É isso. Então a gente tem que se atentar, o que está sendo usado, o que o pessoal está fazendo. Então a gente olha muito, a gente estuda, a gente tem um escritório na França, a gente olha, a gente avalia. A gente tem uma equipe comercial muito ativa que fica vendo o que está acontecendo, o que está sendo usado, para a gente poder ter isso para oferecer para as Forças Armadas brasileiras. Assim, se um carro for jameado, um veículo L, um lançador, ele pode operar em modo individual, claro, mediante autenticação. Então, por exemplo, um veículo ele foi jameado, ele não enxerga mais o comando, ele não vê o comando, então, teoricamente, ele não deveria poder atirar. Mas isso, num ambiente de guerra eletrônica muito intensa, vai acabar neutralizando a bateria inteira. Então, a gente pensou, e tem conversado com especialistas, a tela muda, de repente você não é mais bateria, você opera em forma individual e você pode imputar azimuth, elevação e dar tiro mesmo assim. Agora, claro, o inimigo pode usar isso para assumir o controle do seu carro. Então, por isso tem que ter autenticação. Sei lá, um esquema de senha, algum esquema que faça sentido. Eu não estou conseguindo operar em bateria, mas aquela operação individual é autorizada. Então, isso também é uma contingência que pode ser feita caso o ambiente seja muito forte de guerra eletrônica. Por último, por mais que a rede seja fechada, a gente tem que colocar a forma de excluir e neutralizar elementos de rede. Ou seja, entrou um invasor, tá ali, está dizendo que o armadilho 04. Eu sou do 06, eu sou o 04 ali. Aí você olha, mas o 04 está fazendo uma trajetória errática, o 04 está fazendo não sei o quê. Tira o 04 da rede. Neutraliza o poder de fogo do 04. Então isso é uma coisa que tem que ser feita, porque pode o inimigo ali pegar uma armadilha e fazer fogo, né, contra fogo amigo ali. Então tem que ter esse cuidado. Vamos lá, a próxima, já passando aqui da metade, safety. Safety, uma coisa que é muito importante. Segurança ali, né, no seu sentido mais amplo ali. A palavra em inglês ela tem até uma abrangência maior. Então, a ignição não intencional dos foguetes. Você quer que o foguete só atire quando você comandar ele para atirar. Se ele
uma arma. Se ele sai antes de você comandar o tiro, seja por fontes eletromagnéticas, seja por uma operação, você corre um risco grande de safety, inclusive da sua própria tripulação que está dentro do carro. Então, o que a gente fez de mitigação? O nosso sistema de intervalômetro, aquele que dá os tiros, que cadencia os tiros, que dá o pulso elétrico reconhecido pelo sistema, para iniciar o esquibe e ligar o motor foguete, ele é um sistema robusto, né, até onde que a gente conseguiu fazer anti-jam, seguindo as normas aplicáveis, né, as 1000 standard 461, 464, as normas militares para ambiente eletromagnético, qualificado. Claro que o cara pode chegar com um transmissor de não sei quantos quilowatts na orelha do seu ouvido, do seu veículo, aí fica difícil, né? A guerra eletrônica está muito pesada. Mas se ele passar só perto de uma torre de transmissão, perto de algum local, ele não pode, obviamente, ignitar os foguetes. E por último, a contingência, né, se der problema, a gente tem uma blindagem adicional da cabine, também visando as costas ali, ou seja, o foguete não ricochetear lá dentro e ter perigo de qualquer causalidade na tripulação do veículo. Então a gente colocou uma blindagem não só para tiro vindo de fora, mas para tiro vindo de dentro também. Então a gente teve esse cuidado aqui no armadilho. Vamos lá, já o quarto de 5, computador de bordo. Então o computador de bordo ele pode ser alvo de guerra eletrônica, né, de guerra, em último instante, guerra informacional, né, e você tentar neutralizar esse computador de bordo ou tentar corromper o software. Tem várias medidas, eu estou trazendo as principais aqui, tem muitos outros riscos que tem que ser olhados, mas estou trazendo os principais para a provocação do tema. Então, a mitigação. A gente usar portas fechadas no computador, não admitir nenhum tipo de entrada de informação externa, só aquelas que são estritamente necessárias para a operação do computador. O hardware ele tem que ser robusto e qualificado para MIMC. O software fechado, ou seja, um software que não admita upgrades por qualquer um, só realmente o fabricante. E por último, ter um boot seguro de software, ou seja, você conseguir evitar. Se você vai bootar o sistema e ver que, de repente, uma imagem está corrompida, você tem uma imagem de segurança, você tem outra, você tem uma série de medidas, checksum, 1 milhão de mitigações podem ser usadas para que você consiga bootar e o seu sistema não ser corrompido por algum tipo de invasão. E a contingência, se der problema, em última instância, a gente tem que fazer o que os outros veículos fazem também, que é fazer o comando do tiro de forma manual. Então, se o computador bichou, como é que você não pode você está com 70 foguetes ali, o que você faz? Então, a gente pode ser de forma analógica, né, manual, você ir lá, hoje do jeito que você tem que sair do veículo e fazer na parte de trás, mas a gente está vendo um jeito aqui de que pelo menos o tiro, a pessoa volta para a cabine e dá o tiro. E aí, claro, que a pessoa tem que ter uma tabela de tiro, não tem um computador fazendo as leis de Newton ali, então você precisa de uma tabela de tiro feita, azimuth, elevação tal, elevação 10 graus dá 7 km, elevação 12 graus dá tanto, de forma discreta, para que você possa ali, né, fazer o seu tiro de forma manual. E outra, o disparo dos foguetes, assim como nos veículos, ele tem que ter uma série de regras de safety standardizadas. Ele só é possível após autenticação, cross-check, barreira de hardware, chave caça, um monte de coisa. Então, para dar um tiro, a pessoa tem que realmente querer dar. Então, isso é contingência, mesmo o pessoal tentando invadir, o software não vai conseguir, mesmo que ele comande o pulso elétrico para dar o tiro, se a chave caça não tiver erguida, não vai servir de nada. Então, tudo isso é pensado para ser. Por último, a troca de software somente pelo fabricante, porque senão vai lá o inimigo e fala assim, bom, agora eu vou colocar um software aqui que confunde o sistema, que você põe uma elevação, ele põe outra. Enfim, então tudo isso tem que ser feito. Para finalizar, a rede local, a Local Area Network do armadilho, ela pode ser, mais uma vez, as duas principais aqui. Alvo de jamming, para impedir os computadores de conversar entre si, ou uma tentativa de ingresso na rede. Então, mitigação e contingência. Mitigação. A gente colocou as antenas de Wi-Fi militar do carro numa posição em que o combatente, quando sair do carro, ele tem que ter algum avisado com essa antena, ou seja, se vier o jamming por outro lado, a própria blindagem do veículo, a própria lataria, o chassi do veículo já vai atenuar um pouco esse sinal. Então, a gente não é que a pessoa pode ter em qualquer lugar que ela comanda o carro, a gente colocou algumas regiões preferenciais. Também CONSEC, ou seja, a proteção a nível digital, codificação segura, criptografia. A gente tem criptografia nosso dentro, no embaralhamento das palavras, das mensagens. E por último, um projeto de rede fechada, igual aos outros. Então, você está fazendo uma rede, você quer que aquela rede é segura, não pode mais ninguém entrar nessa rede. Contingência. Mais uma vez, deslocar o carro para a região de menor interferência, né? Dado que o armadilho é um veículo ágil, ele dá tiros indiretos, você não precisa estar em visada do alvo, você não precisa, você pode deslocar para outra região. Usar, sim, uma outra também que é meio óbvia, sem você usar rede cabeada. Você está sendo jameado o Wi-Fi, você pluga de novo ali, né, o cabo de Ethernet ali, você já está, os computadores falam pela rede cabeada, que é muito mais imune à interferência. Depois, o disparo de foguetes é possível após a autenticação, cross-check e barreira de hardware, isso também
se a pessoa conseguir ingressar na rede, ele não vai conseguir disparar sem o consentimento também dessas barreiras, não só de software, né, e de rede, tem barreiras de hardware também. E por último, mais uma vez, se em última instância o computador, essa rede local foi completamente comprometida, ela não serve para mais nada, você pode dar o comando de tiro de forma manual. Você pega lá a tabela, lá, azimuth tal, elevação tal, tira a profundidade é tanto, sei o quê. Você usa esse manual, coloca, imputa ali, você sobe, vai subindo ali a torre ali de ponto 1 em ponto 1 grau, agitou a torre, fogo. Então aí, isso também a gente entende que não pode ficar tudo 100% computadorizado, apesar que a gente fez um software bastante sofisticado, ele também pode ser alvo de tiro, pode tomar um tiro na tela e ela não vai servir de mais nada. Então a gente precisa ter um jeito manual, analógico de fazer isso, como os outros veículos também fazem, né? Isso não é novidade só do Armadilha. Algumas novidades são, essa aí muita gente faz também. Então, próximos passos. Aí a gente recebeu várias provocações, não só do Exército, mas também dos fuzileiros navais, de começar a estudar para uso em artilharia antiaérea e também para poder ter maior precisão nos ataques, foguetes guiados. Então, foguetes guiados, o Armadilho hoje, ele não atira foguetes guiados, mas hoje essas demonstrações, tudo que a gente fez até agora é para foguetes de saturação, artilharia de campanha, para bater a área. Mas a gente sabe que a tendência é cada vez mais, né? Apesar que na guerra da Ucrânia, né, essa guerra de massa, o pessoal está usando muita munição não guiada, muita, né? Tanto é que a gente está trabalhando também, não coloquei aqui um 5.5, que está usando, né, a gente recebeu na delegação lá na DCEI, a gente recebeu, outro parênteses aqui, a gente recebeu uma delegação do Ministério da Defesa da Ucrânia. A gente lá, apesar que a gente não pode vender diretamente para a Ucrânia, pelo fato do Brasil ser um país neutro, a gente pode ainda assim, por outros caminhos. Então eles foram lá, conversaram conosco, e aí falaram da quantidade de munições que usa de foguete 70mm na guerra, 6 mil por dia, munição 155, 20 mil por dia, é uma quantidade assim que você fala, graças a Deus que eu nasci no Brasil, né? Nessas horas você fala, graças a Deus que eu nasci num país pacífico. Mas a gente tem que estar sempre preparado para a guerra, né? Que os senhores, a gente, a indústria de defesa. Então a gente olha aquilo e fala, caramba, então o foguete guiado é muito caro, não vai se usar nessa quantidade. Mas para bater um alvo estratégico, um alvo móvel, por que não, né? Um foguete guiado. Então, ele traz uma preocupação adicional, porque se o foguete é guiado, ele tem eletrônica dentro. Se ele tem eletrônica, ele pode ser jameado. Diferente do nosso agora, que não tem muito o que jamear no seu esquibe, que é só para iniciação, ele não tem eletrônica nenhuma. Agora, o foguete guiado, não. Ele é mais sofisticado. Então, a gente tem que ter preocupação, se jamear o foguete, ele não pode também ir para... Então, essa é uma preocupação que a gente tem que estudar, muito provavelmente em conjunto com o fabricante dos foguetes, né? Os fabricantes. Outra é a conclusão do plano de verificação e validação de medidas de proteção para a guerra eletrônica, ou seja, a gente tem um plano, a gente está estudando, a gente está fazendo, ele está, mas a gente para concluí-lo, a gente precisa talvez de inputs de parceiros, das Forças Armadas, para entendendo se isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é bom, isso é exagerado, isso aqui está no caminho certo. Então a gente, como indústria, tem que estar sempre andando de mãos dadas com as Forças Armadas. Outra, criar um ambiente de teste. Então tudo isso é muito bonito, mas você vai testar onde? Todos esses, né, geme de GPS, geme de não sei o que, geme de Wi-Fi, onde é que você vai testar tudo isso? Então a gente precisa criar um ambiente de teste. Alguns a gente possa fazer talvez em câmeras eletromagnéticas, alguns não. Alguns talvez a gente tenha que fazer em local aberto, tem que testar. Então talvez criar um campo de testes para tudo isso também é algo importante. A gente tem espaço na MACD para fazer, mas talvez seria bom ser feito de conjunto com potenciais clientes, quem sabe com o comando de artilharia em Formosa ou com os fuzileiros aqui no Rio. Validar requisitos mínimos para o rádio. Isso aqui é outra coisa importante também. Sempre quando a gente recebe perguntas, mas que rádio que tem no Armadilho? O rádio geralmente é a escolha do cliente, né? Geralmente o rádio que vai dentro dos veículos é o cliente que escolhe, porque muitas vezes o cliente quer garantir a interoperabilidade dos sistemas que ele já possui. Então, se o rádio é Harris, o rádio é Thales, tem o rádio agora da Imbel, o Malê da Imbel, a gente é compatível, porque para a gente é agnóstico ao rádio. O que a gente tem é até o computador conversa com o rádio e o rádio faz a comunicação. O que a gente pode fazer, muitas vezes o cliente fala, mas que rádio que é melhor? O que a gente pode fazer, talvez, é validar requisitos mínimos, o que faz sentido para que toda essa operação aqui, em termos de taxa de dados, frequência, etc., o que faz sentido de canal de comunicação para que toda essa operação que a gente pensou seja factível. Então a gente pode, mas em última instância a gente sabe que a escolha do rádio costuma ser feita pelo cliente em atendimento às operações que ele já possui. Outra, validar estratégias de contingência. Então, as mitigações são feitas em fase de projeto, as contingências, algumas são em projeto, algumas já são pós-projeto. Então, para a gente validar, talvez tenha que ser já um produto finalizado. E, por último, né, o produto está em estágio avançado de finalização, como vocês já viram, pelas campanhas de tiro que a gente já executou, tanto na Marambaia como em Formosa. Para finalizar, a gente tem firme interesse aqui, eu ressalto que eu estou vendo que tem várias pessoas aqui também do Exército Brasileiro, a gente quer fazer em parceria com o Exército.
a gente entende que esse produto ele faz sentido e ele é pensado para atender uma necessidade real, aquilo que é de interesse também das nossas armadas. Então a gente tem, a MACD demonstra isso sempre que possível, mas eu faço questão de ressaltar, a gente quer fazer a 4 mãos com o Exército. Então o Exército fala, ó, isso aqui é melhor que seja assim, a gente faz a campanha de certificação começando por essa parte. Então a campanha de certificação é do nosso maior interesse em fazer com o Exército. Porque se a gente fizer sozinho, corre no risco da gente fazer alguma coisa que no fundo tem que mexer porque não atendeu 100% que o cliente queria. Então, a gente tem esse firme interesse, nós estamos aqui, eu não posso abrir muitos detalhes, mas nós já estamos aqui, a alta direção da MACD está em conversas avançadas com o Exército, a gente é do nosso interesse, a gente quer fazer isso em conjunto, para que seja um produto brasileiro. Então está aqui meu contato, eu sou responsável pela engenharia da MACD, espero que não tenha sido muito cansativo, agradeço, o senhor está aqui na hora do almoço, né? Quando eu vi a hora da palestra, falei, ih, caramba, eu vou falar sozinho, não vai ter ninguém, 12:30, não vai ter ninguém na minha palestra. Mas, então, em nome de todo o grupo MACD, né, da nossa CEO, da Alessandra Stefani, do nosso chairman, o Simon Janot, fica aqui o nosso grande agradecimento, oportunidade. A MACD fica muito honrada em ser um dos patrocinadores que viabiliza esse evento. Contem sempre com a MACD como um braço industrial de defesa das Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigado. Você tem espaço para perguntas ainda? Algum dos senhores tem alguma pergunta? Caso não tenham pergunta nesse momento, a MACD está nos stands, né? É o primeiro stand aí do lado esquerdo saindo aqui. E Danilo vai estar à disposição também para tirar a pergunta. Em nome do CIJA, agradeço aí o workshop, apresentando esses produtos da MACD aí que são realmente de evolução, né, na nossa Forças Armadas. Obrigado, Danilo.